Mostrei no último vídeo, vou mostrar isso aqui, ó. Outro presente de Natal que me deu minha esposa. Ó, bonita a camiseta, sim ou não? Comenta aí você. Vamos falar agora aqui do tema do vídeo que, ó, deu ruim aí pro governador Tarcísio de Freitas. Olha só, Tarcísio está sendo cobrado aí por muita gente por conta de uma ameaça que um policial civil aí, polícia do Tarcísio, fez à apresentadora aí, jornalista Natuza Neri, do Globo News. A Natuza estava aí na véspera de Ano Novo num supermercado e um policial civil fez ameaças de morte a ela. Falou que ela tinha que ser exterminada. Falou, gente como você tem que ser exterminada. Fez xingamentos aí a ela em público, então fez ali todo tipo de ofensa, um policial bolsonarista, e a Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo está investigando esse policial. Chegou no ponto em que o ministro do STF, Gilmar Mendes, cobrou punição exemplar ao policial. O ministro aí da Advocacia Geral da União, que é o Jorge Messias, também cobrou punição exemplar. Vários ministros aí também cobraram punição exemplar. Muitos políticos prestaram solidariedade à Natuza Neri, muitos jornalistas prestaram solidariedade à Natuza, né, do Globo News, e descobriu-se que o bolsonarista que fez a ameaça de morte a ela, o policial, ele ganha mais de 15 mil reais por mês e ele é daqueles golpistas, ele é daquele tipo de bolsonarista que disseminava todo tipo de fake news. Foram ali no Facebook dele e descobriram postagens como essa aqui, que eu vou te mostrar. Ó. Ele mostrando, essa é a realidade que a mídia tentou esconder dos brasileiros. Aí ele diz que o Bolsonaro teve 73% dos votos na eleição e que o Lula teve só 26%. Aí ele fala, resultado real das urnas eletrônicas após a análise dos hackers quebrarem o código-fonte. Agora você sabe de quanto fomos roubados. O Brasil não tem 60 milhões de apoiadores de bandidos. Aí ele fala, divulguem, o Face não está deixando compartilhar. Esse é o cara que ameaçou de morte a jornalista da Globo, tá? O policial civil. Imagina, você chama a polícia, ou você tem um caso aí, e quem está investigando é um energúmeno desse. Para você ver aí que o buraco onde a gente se meteu é bem embaixo, viu? Aí tem aqui, ó, ele também publicou aqui, ó, Forças Armadas, salvem o Brasil. Mesmo o policial publicou isso também. E ele também publicou trecho aqui, um textão dizendo o seguinte, já falei, essas conversas de 4 linhas é estratégia. As Forças Armadas agem caladas. Ninguém está aguentando mais. Está na hora de cobrar o presidente. Já fazem 45 dias que estamos nas ruas, espalhado por todo o país. Repito, está na hora de cobrar o presidente. Não sou infiltrado. Aí tá aqui, ó, o policial civil falando isso. Você vê aí, esse tipo de cara bolsonarista. Incentivado por quem? Adivinha quem incentivou esse cara a chegar a ponto de fazer ameaça de morte a jornalista? Jair Messias Bolsonaro. É óbvio. É engraçado. Quando eu fui ameaçado também por policiais, quando eu morava em Maceió, eu cheguei até a mostrar aqui, em vários vídeos, eu cheguei a mostrar os áudios que policiais mandaram para mim. Fiz B.O. Não teve político de esquerda dizendo solidariedade ao Thiago dos Reis, que está sendo perseguido por policiais bolsonaristas. Não teve ministro do Supremo Tribunal Federal dizendo, ó, tem que investigar aí quem é o policial que está ameaçando matar o Thiago dos Reis. Não teve, ó, nem fizeram nada, o B.O. não deu em nada. Já passaram aí 2 anos e meio, foi janeiro, fevereiro de 2022, foi logo depois do Carlos Bolsonaro mandar a Polícia Federal me investigar. Aí começaram vários ataques, né? Inclusive tentativa de ataque hacker ao meu WhatsApp, e ao meu celular e ao meu computador. E aí o que acontece? Não teve, mas não teve. Nem membro aí da alta cúpula do PT, nada, ninguém aí, gente que hoje está no governo Lula e na época estava em outros cargos, né? O Lula ainda não era presidente, falando, ó, solidariedade ao Thiago que está aí combatendo o fascismo, lutando pela democracia. Quando é contra a jornalista da Globo, aí todo mundo presta solidariedade, né? Todo mundo esquece que os jornalistas da Globo, eles são parte do problema. Muita gente, inclusive de esquerda, confunde o que é um jornalista, uma jornalista que em algumas coisas fala ali a verdade e acha que são amigos, aliados, progressistas, e não são. Vamos lembrar aí que a Rede Globo e a Natuza Neri incluída, eles pegaram um país que estava pacificado, que era o Brasil, em que você podia falar de política com seu amigo, com seu familiar, você podia ter um amigo ou familiar que vota num partido A, B ou C, e você votar em outro, e vocês podiam até falar e rir sobre isso, e transformaram, sabe no quê? Nesse Brasil de hoje.
eles pegaram um país pacificado e aí eles plantaram a sementinha do ódio, regaram com muita fake news na época da Lava Jato, mas muita fake news, com muita desgraça, e aí nasceu isso aí. Eles estão colhendo exatamente o que eles plantaram. E eu vou lembrar uma coisa aqui que muita gente de esquerda esqueceu, tá? Ó, eu não sou a favor de ninguém fazer ameaça a jornalista. Eu não faço e não incentivo que façam ameaça a jornalista, mas eu não passo pano, não. Muita gente esqueceu que as jornalistas da Globo não apenas plantaram todo esse ódio de hoje, não. Ó. Elas ainda se orgulhavam. Ó. Isso aqui, post aqui de uma das jornalistas da Globo, no dia do impeachment contra Dilma Rousseff. Ela colocou aqui, a Júlia do Alibi, que é essa aqui, ó. Nós somos as minas do impeachment. Essas são as minas do impeachment aqui, ó. Júlia do Alibi, Vera Magalhães, Carol Pires e Natuza Neri. Aquelas que, com muitas mentiras da Lava Jato, ajudaram a derrubar um governo legitimamente eleito. E ali, ninguém falava como hoje se fala, mas olha, ó, se fala qualquer coisa contra alguma mulher de direita, esse é machismo que está na sociedade. Ali não tinha machismo contra a Dilma, não. Aí a Dilma podia sofrer qualquer machismo, inclusive estádio xingando ela, ali, gente colocando a Dilma de perna aberta no tanque de gasolina do carro, e ninguém na Globo falava isso. Aí, plantaram todo esse ódio, estão colhendo. É por isso que quando, no caso a Natuza Neri, ela é a menos pior que tem ali, tá? De longe a menos pior. Inclusive, muita é das que falam a verdade. Lá na Globo é uma das que mais fala a verdade, pelo menos hoje parece que ela mudou de opinião aí, da opinião que ela tinha aí nessa época, que ela era uma das minas do impeachment. Já a Vera Magalhães, essas outras ali que estão na foto, toda vez que elas são atacadas por bolsonaristas, eu dou risada. Espero e luto todos os dias para que não haja mais ataques como esse, para que o bolsonarismo seja derrotado de uma vez por todas. E aí as jornalistas também terão mais paz. Mas eu jamais vou me esquecer que elas são parte do problema e que elas plantaram tudo isso. Quando a Vera Magalhães foi atacada por um bolsonarista num debate, até jogaram o celular do bolsonarista lá longe, eu falei, olha, eu lembro muito bem de quando deram tiros na caravana do Lula. O Lula estava fazendo uma caravana pelo Brasil, e era um ônibus, né? E aí deram tiros no ônibus do Lula, queriam matar o Lula. Foi um atentado terrorista contra o Lula, era para matar o Lula. E a Vera Magalhães falou que isso é do jogo político, que o Lula que é violento. E ainda insinuou que o Lula estava bêbado, que o Lula está bebendo cachaça demais, ele devia parar de beber cachaça. Essa Vera Magalhães, tá? Aí, quando essas jornalistas sofrem ali violência verbal, o policial não bateu nela, violência verbal, aí nossa, não pode, nossa senhora! A violência que eu sofri, as ameaças, tudo mais, foram também culpa das jornalistas. Se essas jornalistas não tivessem plantado tanto ódio, não ia abrir caminho para o fascismo no Brasil. E aí não teria policial também me ameaçando de morte. Mas tinha, só que quando eu fui ameaçado não tinha jornalista da Globo, nem ninguém prestando solidariedade. Inclusive, quando o Estadão e o Globo fizeram fake news contra mim, dizendo que, olha, o Thiago ganha R$500 mil por mês e dissemina fake news contra o Bolsonaro, gabinete da ousadia e tudo mais, fizeram lá um monte de fake news contra mim, comentaram lá no Globo News, inclusive no programa que estava a Natuza Neri, e o Gabeira, que eu já critiquei aqui algumas vezes, elogiei outras, o Gabeira chegou e falou, olha, eu já fui aí atacado por petistas, mas nem se compara aos ataques que fazem os bolsonaristas. O petista pode discordar da minha opinião, eles comentam lá nas minhas redes sociais, alguns até mais alterados, mas ninguém jamais me ameaçou, ninguém jamais ali ameaçou a minha integridade física, como fazem os bolsonaristas sempre, todos os dias. Aí você vê a diferença. Os petistas, nós, somos ali democratas, e os fascistas são isso aí que a Rede Globo plantou. Aí fica difícil. E sabe qual foi a pior parte nisso tudo? É que vários jornalistas, inclusive da Globo, prestaram solidariedade aí a Natuza Neri, e aí sabe quem não prestou solidariedade a ela? A Globo News. O próprio veículo no qual ela trabalha, se ela não trabalhasse na Globo News, ela não teria aí toda a projeção que ela tem e provavelmente não teria sido ameaçada. O próprio veículo não fez ali uma nota de repúdio, porque senão, sabe o que acontece? Senão pega mal pro Tarcísio, né? Afinal é a polícia do Tarcísio. O Tarcísio não afastou o policial. O Tarcísio de Freitas não se pronunciou sobre o caso. Teve até ministro do STF se pronunciando e o governador de São Paulo ficou quieto.
quieto. E a Globo News, ó, não podemos, ao mesmo tempo, falar que, olha, a polícia do Tarcísio está num nível aí de ódio que eles até estão ameaçando jornalistas do nosso veículo. Não podemos, nós Globo, falar isso e, ao mesmo tempo, falar que o Tarcísio é moderado. Então tem que escolher uma coisa ou outra. Entre repudiar o que aconteceu com a jornalista do Grupo Globo ou manter a narrativa de que o Tarcísio é moderado, ganhou na Globo o entendimento de que, ó, o Tarcísio é moderado e não podemos melindrar o Tarcísio, né? Para usar aí uma palavra que o Sérgio Moro gostava. Não podemos aí incomodar o senhor Tarcísio de Freitas. Vamos deixar aí isso aí, ó. Vamos colocar panos quentes nisso aí. Vamos torcer aí para a corregedoria afastar depois o policial. E aí, daqui um tempo, se acontecer alguma coisa com o policial, a gente noticia dizendo que, olha, como o Tarcísio de Freitas é exemplar. Mas se não fizerem nada, a gente continua, ó, caladinho. Se fizer alguma coisa mais grave aí com o jornalista da Globo, aí quem sabe eles façam alguma coisa. Se não, ó, se acontecer alguma coisa, substitui ela, põe outro ali para falar no lugar dela e pronto. Aproveita, tira ela ali, que ela é muito anti-Bolsonaro, e coloca alguém mais bolsonarista, como aquele Joel Pinheiro, ou como outros ali, como o Merval, como o Demetrio Magnoli, que gostam mais do bolsonarismo. Porque, afinal, o que a Globo vem fazendo, não só a Globo, mas toda a imprensa, nos últimos meses, é o quê? É manter o bolsonarismo vivo, ao mesmo tempo atacar o governo Lula com fake news, para quê? Para que em 2026, das duas uma, ou eles consigam eleger o Tarcísio, que é o moderado deles, ou alguém ali da laia do Tarcísio, que é o moderado que eles sonham e que o mercado financeiro sonha, ou que para que o Lula seja eleito, ele precisa de uma frente ampla, mas tem que ser uma frente ampla maior do que a de 2022, porque eles já perceberam que o Lula não tá para brincadeira. O Lula não tá se rendendo ao mercado financeiro, mesmo sem ter maioria. E o sonho da Rede Globo é que, caso o Lula ganhe a eleição em 2026, seja com uma frente ampla bem de direita, ali, muito mais ampla do que a de 2022, para ele ficar bem amarrado, e que o bolsonarismo consiga realmente maioria no Senado e que a direita consiga uma maioria ainda mais forte na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque quanto mais o Lula tiver com a faca no pescoço no Congresso Nacional, mais ele vai ser obrigado a fazer concessão à direita para não levar um golpe. E aí é aí que os banqueiros pegam o orçamento aí, conseguem isenções fiscais, a própria Rede Globo tem isenções aí, e aí mais dinheiro no bolso deles. É isso que está acontecendo. Inclusive, aí no final de ano, a notícia que a mídia mais falou foi essa aqui, ó. Sob Lula 3, déficit de estatais atinge recorde em 15 anos. Fala, nossa, as estatais estão dando prejuízo. Aí a Globo colocou ali analistas, né, analistas para falar que as estatais estão dando prejuízo bilionário. E aí, ao mesmo tempo, a gente... Acabou a luz. Acabou e voltou a luz. Tá tendo uma tempestade de raios aqui. Pois bem, aí, ao mesmo tempo, você vê a notícia como essa aqui, ó. Criticados, dividendos ajudam a fechar contas do governo. Tesouro recebe 50 bilhões de lucro das estatais. 50 bilhões de quê? Lucro das estatais. Não estavam dando prejuízo? É que para disseminar fake news, que foi amplamente disseminado na Globo News e aí toda a imprensa, de que as estatais dão prejuízo, eles não contaram a Petrobras, a Caixa, o Banco do Brasil, o Correio e algumas outras. Por quê? Porque senão não dá. Senão aí vai ter que falar que deu um lucro enorme. E aí, ao mesmo tempo, eles dizem que deu prejuízo e ao mesmo tempo eles defendem mais dividendos. Que as empresas paguem dividendos mais altos. Por quê? Porque muitos dos acionistas são aí os patrocinadores da imprensa e eles querem esses bilhões. Eles querem que a gasolina seja bem cara, com preço em dólar. Para quê? Para a gente pagar, como era no governo Bolsonaro, para a gente pagar bem caro, chegar a 10, 11, 12 reais o litro. Aí aumenta a passagem de ônibus, aumenta tudo. Para quê? Para que a Petrobras chegue e faça o que nenhuma empresa já fez na história, que é o quê? Pagar 90, 95% do seu lucro em dividendos. E aí eles metem a mão. Ou seja, é uma transferência aí de dinheiro. É um programa de transferência de renda. Transfere renda de todos os brasileiros para o bolso de alguns poucos bilionários. É isso. Isso estava sendo feito no governo Bolsonaro e o Lula deu um freio. Eles não querem. Eles querem o quê? Que o Lula meta ali o pé no povo, faça a gasolina chegar a 8, 9, 10 reais. Ah, não quer que fique tão caro? Então subsidia. Pega dinheiro de imposto para fazer com que a gasolina fique mais barata, mas cobra bem alto lá
nas refinarias. Por quê? Porque aí a Petrobras vai lucrar muito, lucrando muito, a Petrobras vai lá e paga muito dividendo para que esses bilionários fiquem ainda mais ricos, dinheiro fácil no bolso deles. É isso que eles querem, tá? Esse é o plano deles. E por isso que eles estão agora começando aí o processo de demonizar o Lula. O governo Lula estava aí pensando que a economia vai melhorar e a nossa popularidade vai aumentar. Só que não está acontecendo isso. Por quê? Porque eles não previam que o mercado financeiro ia entrar com tudo na guerra contra o governo. E o mercado financeiro aumenta o dólar, aí aumentam os juros, e aí eu já vi aí, não vou mostrar aqui porque é um vídeo longo aí, um analista ali falando ontem, é o primeiro dia do ano, falando ali na Globo News o seguinte, que olha, o governo dificilmente vai conseguir aí melhorar a economia, a coisa só tende a piorar, viu? A coisa vai piorar muito porque o governo não tem responsabilidade. Aí a culpa é do Lula. O Campos Neto vai lá, aumenta os juros, cada um pontinho na taxa de juros, 1% de taxa de juros custa mais de 80 bilhões de reais, aí para eles isso não é gasto não, para eles isso tá ok, ter os juros altíssimos, tá? Porque afinal esse dinheiro vai para os bolsos dos patrocinadores, dos donos da Globo, etc, etc. E aí, quando aperta ali a conta, porque a gente está pagando mais de R$1 trilhão por ano de taxa de juros, sabe o que acontece? Eles falam, não, tem que cortar de saúde, educação, porque o Lula não tem responsabilidade. Se diminuísse 1 ponto da taxa de juros, o Lula ia ter de sobra para saúde, educação, moradia, geração de emprego, mas os bilionários não querem. Eles falam que a economia está aquecida demais. Economia aquecida quer dizer o seguinte, você, plantonista, tá com dinheiro, talvez uma pessoa ou outra não, mas no geral o povo brasileiro tá com dinheiro para comprar, para consumir. E isso não é muito bom para eles não. Eles querem que as pessoas sejam pobres. Quanto mais pobre, maior a chance da pessoa aceitar trabalhar num emprego, sendo aí semi-escravizada, como era no governo Bolsonaro. Aí os salários diminuem, e aí os bilionários que só lucram com exportação, e aí com dividendos e sugando do povo, aí eles ganham mais. É isso que eles querem, tá? Então, o Lula melhorando a economia para os mais pobres não está nos planos deles. Então, aí, ao mesmo tempo, esses jornalistas continuam plantando ódio, continuam sem melindrar, sem incomodar o bolsonarismo, continuam pintando fascista de moderado e continuam sendo ameaçados. E aí eles fazem o quê? Não, mas aí eles têm amigos no STF, tem gente do governo que presta solidariedade e que é punição exemplar aos policiais. E aos policiais que ameaçaram o Thiago de morte, sequer foram investigados. Não adiantou nada o BO que eu fiz. É isso, viu? Peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Falou!